Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev. E hoje eu convido vocês para conhecerem um pouco mais sobre ácidos nucleicos. Não se esqueçam de deixar seu joinha nesse vídeo, além de se inscreverem no nosso canal e também clicar no sininho para ativar as notificações. Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos, e eles formam dois importantes componentes das células: o ácido desoxirribonucleico, também chamado de DNA, e o ácido ribonucleico, também chamado de RNA. Eles recebem essa denominação pelo fato de possuírem caráter ácido e por serem encontrados no núcleo das células. Os ácidos nucleicos são essenciais para todas as células, pois a partir das moléculas de DNA e RNA são sintetizadas as proteínas. As células se multiplicam e ainda ocorre o mecanismo de transmissão das características hereditárias. Portanto, os nucleotídeos são responsáveis pelo armazenamento, expressão e transmissão da informação genética. Além disso, os ácidos nucleicos são importantes em diversos processos, como a síntese de alguns carboidratos e lipídios, na regulação do metabolismo intermediário, ativando ou inibindo enzimas. E eles são formados por 5 nucleotídeos. Então, como acabamos de ver, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, que são formados a partir de 3 componentes básicos: uma pentose, que é um açúcar ou um carboidrato, uma base nitrogenada e um ou mais grupamentos fosfatos. Os nucleotídeos se unem através de uma ligação chamada ligação fosfodiéster entre o açúcar e o grupamento fosfato. A pentose, como o nome já está dizendo, é um açúcar que tem 5 carbonos. As bases nitrogenadas existem em 2 tipos: as bases púricas, também chamadas de purinas, e as bases pirimídicas, também chamadas de pirimidinas. As bases púricas são, então, adenina e guanina, que ocorrem tanto em DNA quanto em RNA. Já as bases pirimídicas são citosina, timina e uracila. A citosina ocorre no DNA e no RNA. A timina somente no DNA. E a uracila somente no RNA. Então, tanto o DNA quanto o RNA possuem as mesmas purinas, adenina e guanina. A mudança ocorre em relação às pirimidinas. A citosina é comum entre os dois, mas a outra base varia. No DNA se tem timina e no RNA se tem a uracila. Estruturalmente falando, as bases nitrogenadas são estruturas cíclicas, ou seja, de cadeia fechada, sendo que as bases púricas têm um anel duplo, enquanto as bases pirimídicas, elas têm um anel que é um anel simples. Já a pentose do DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose do RNA é a ribose. Existe um outro conceito bastante importante, que é o de nucleosídeo. Quando existe apenas uma base nitrogenada ligada a um carbono, do grupo das pentoses, se forma um nucleosídeo. Graças à adição de um grupo fosfato aos nucleosídeos, as moléculas passam a ter cargas negativas e se tornam nucleotídeos. Bom, existem macromoléculas que são compostas por centenas ou milhares de nucleotídeos ligados entre si, que são os conhecidos DNA e RNA. O DNA é uma fita dupla que está presente no núcleo das células eucarióticas, nas mitocôndrias e nos cloroplastos e no citosol das células procarióticas. O DNA dirige todo o desenvolvimento do organismo a partir da informação contida em sua estrutura. Ele é duplicado cada vez que a célula somática vai se dividir. Já o RNA é uma fita simples,
Uma estrutura formada por um pareamento complementar que atua como uma espécie de cópia de trabalho, que é criada a partir de um molde de DNA. Existem dois conceitos que são bastante importantes da gente saber nesse momento. O primeiro é o de transcrição, ou seja, a síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA. Essa é a primeira de várias etapas da expressão gênica. O segundo conceito é o de tradução, ou seja, consiste em ligar os aminoácidos para formar uma proteína. Existem 3 tipos de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico, que também pode ser chamado de ribossomal. O RNA mensageiro transfere a informação genética do DNA aos ribossomos para a síntese de proteínas. O RNA transportador traduz a informação presente no RNA mensageiro numa sequência específica de aminoácidos. E o RNA ribossômico catalisa a tradução do RNA mensageiro em uma proteína. O RNA mensageiro é formado no núcleo e contém a mensagem, ou seja, o código transcrito a partir do DNA. Nesse momento, é importante lembrar de outro conceito que é bastante importante, que é o de códon, que é o conjunto de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Já o RNA transportador, ele está presente no citoplasma e é responsável pelo transporte dos aminoácidos até os ribossomos para que seja feita a síntese de proteínas. Ele forma o anticódon, que é a sequência de nucleotídeos correspondentes ao códon. Já o RNA ribossômico faz parte da estrutura dos ribossomos e participa do processo de tradução para que ocorra a síntese de proteínas. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje sobre ácidos nucleicos. Se vocês gostaram e têm interesse em saber mais sobre esse assunto, não deixem de acessar as redes sociais do Nescrev. Além disso, deixem seu joinha nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Até logo!